Olá, boa tarde. Sou a professora Roberta, fisioterapeuta pélvica, e hoje nós vamos estar falando sobre a fisioterapia no climatério, né? Eu falo aqui do Gama, né? E aqui, por aqui tá tudo certo, por aqui tá tudo bem. Espero que vocês estejam bem também, tá? Espero que vocês consigam absorver todas as informações, né, desse mundo tão bonito, né, dessa especialidade tão interessante que é a fisioterapia pélvica. Gente, o que acontece? A fisioterapia pélvica, né, ela trabalha na saúde da mulher desde criança até a fase adulta, o climatério, a menopausa, né? E se a fisioterapia pélvica vem atuando na parte das crianças, né, com disfunções miccionais, na parte de adolescência, quando as mulheres estão ali, né, naquela fase de cólica, estão iniciando, né, a vida sexual, na fase mais adulta, né, quando as mulheres estão se preparando para o momento que é o momento mais importante da vida delas, que é o parto, né, o parto que é o momento mais importante da vida de uma mulher, né, a gente não poderia ficar de fora da parte do climatério, né, da menopausa, que é a idade, né, que essas mulheres elas requerem, de fato, talvez uma atenção mais importante, uma atenção mais especializada, né? Então, hoje a gente vai estar falando sobre a fisioterapia no climatério. O que é o climatério, né? O climatério é aquela fase, né, da evolução biológica da mulher, em que ocorre o período ali mais ou menos de transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo. Então, é quando a mulher ela para de menstruar, né? E ela entra naquela fase ali de não ovulação, né? Para que ela é o momento que ela que ela vai parar de reproduzir, né? E essa fase ocorre mais ou menos ali, geralmente, entre os 50 anos, né? Então, assim, não é via de regra. Algumas mulheres, né, podem entrar um pouquinho antes, outras mulheres podem entrar um pouquinho depois, né? Geralmente, esse período, as mulheres, elas começam a ter algumas irregularidades na questão da menstruação. Então, é muito comum a gente ver, né, a gente encontrar mulheres, né, mais ou menos entre os 45, 50 anos, 45, 40, 45, né, que começam a falar assim, olha, a minha menstruação antes, ela vinha, né, com uma certa frequência, a minha menstruação, ela vinha, né, todo mês, bonitinho, e agora, às vezes, eu menstruo, eu fico 5 dias menstruando, depois eu menstruo um mês, depois a minha menstruação vem depois de 2 meses, 3 meses, daí eu menstruo de novo. Existem mulheres que ficam até 1 ano, né, sem menstruar, e depois essa menstruação, ela vem, né, vai retornando, ou elas não menstruam. Então, antes da mulher entrar nessa fase do climatério, ela começa a ter esses desarranjos menstruais, né, que podem ser seguidos tanto de dor como com nenhum tipo de dor, né? Então, varia de mulher para mulher, mas geralmente as mulheres entram no climatério com 50 anos. Antes, assim, essa questão da mulher, né, envelhecer, dessa mulher entrar nesse período, né, de menopausa, varia muito, né, da forma que essa mulher foi criada, varia muito, né, das crenças que essa mulher tem. Algumas religiões, algumas pessoas falam que é uma fase, né? Algumas mulheres acreditam assim, é uma fase que eu fico mais feliz, que eu vou estar mais realizada, que eu já vivenciei as melhores coisas da vida, né? Então elas pegam essa fase como se fosse assim um troféu, né? E outras já pegam a menopausa como se fosse assim, o momento mais triste, né, da vida dessas mulheres, como por exemplo, eu não vou ter mais nenhuma função, eu já estou velha, vou ser deixada de lado, né? Então muda muito, depende muito, né? Como que essa mulher ela foi ali, né? Criada, foi educada, né? Então varia muito. Mas o importante é que essas mulheres saibam que esse momento da menopausa, né, é um momento que essas mulheres vão continuar tendo a vida normal, né? Uma vida sexual, né? Uma vida podem trabalhar, pode continuar tendo as suas atividades sem problema nenhum, né? Mas agora com um pouquinho mais de
atenção, né? Um olhar diferenciado para essa fase da vida da mulher, né? Então, olha só, a menopausa ela é um processo natural, vai estar presente na vida de todas as mulheres, né? Foi aquilo que eu falei, algumas mulheres elas vão ver, vão encarar como se fosse a porta de entrada da velhice, e outras, né, vão usar esse atributo, estou na menopausa, né, no momento de, vou ser mais vengada, né, vou ter, né, as pessoas vão me olhar, eu vou ter agora algumas prioridades, né? E é importante que a gente fale para essas mulheres, que a gente passe, ensine para essas mulheres que é uma nova fase, né? Que vão ser criadas novas perspectivas, vão ser criados novos rumos, novos ideais, para que essa mulher ela consiga ter uma vida sexual, né, e uma vida normal, né, mais parecida com que a vida, né, que ela tinha antes. Que elas sempre vão estar comparando. Mas quando eu era jovem, eu não sentia tal coisa. Quando eu era jovem, eu não tinha certo problema. E agora elas ficam um pouco mais, nós como fisioterapeutas, como profissionais, nós temos que dar uma atenção diferenciada e saber que elas vão estar um pouco mais, suscetíveis a ser um pouco mais manhosas nessa fase. Então, muitas mulheres assemelham, por exemplo, eu estou entrando, a mulher está ali com 50 anos, ela fala, eu estou entrando no momento da menopausa. O que caracteriza essa fase, né? As mulheres relatam muito essa questão do calor, né? Esse calor, essas ondas de calor, né? Quase todas as mulheres. Talvez seja assim, o carro-chefe, né? Que as mulheres falam, estou sentindo calor porque está entrando na menopausa, né? Mas existem outras coisas, né? Que podem caracterizar que essa mulher ela está entrando nessa fase, que ela vai começar a vivenciar essa fase, né? Como, por exemplo, nós temos a sudorese, né? Geralmente que é esse suor excessivo, tá? Esse suor, ele pode ser mais no período da noite ou pode ser, né, no período do dia normal. Então, essas mulheres conseguem perceber que antes, né, elas não conseguiam, elas não ficavam tão suadas. E essa sudorese, ela aumenta e às vezes pode até ser um incômodo, né, para essas mulheres. Algumas mulheres relatam também as questões dos calafrios, né? Então, ela tá ali e tal, e sente como se fosse uma onda de calor seguida de uma onda de frio, né? Então, pode ser também, e é classificado também como um dos sinais e sintomas do climatério, tá? Palpitações, né? Algumas mulheres relatam também, né, que sente mais o coração um pouco mais acelerado, né? Vai, volta, leva um susto, não somente quando leva um susto ou algum determinado momento, elas estão fazendo nada, estão paradinhas ali, e aí elas sentem ali aquela palpitação, tá? Dores de cabeça, né? As cefaleias, muitas mulheres também referem, né, que sempre, quando tá entrando nessa fase, elas começam, mulheres que não sentiam, né, dor de cabeça, não tinham problema nenhum com a enxaqueca, né, elas começam a relatar as dores de cabeça constante, tá? E geralmente são dores de cabeça um pouquinho mais intensas. As tonturas, né, é muito comum também as mulheres referirem, né, que algumas até falam, não, porque eu tô um pouco mais ansiosa, tô um pouco mais, né, depressiva, e elas ficam, né, começam a tomar alguns medicamentos, né, que tem alguns efeitos, né, mas geralmente as mulheres também referem, né, essas tonturas. E a insônia, né, que é muito comum, e aí vem associado de diversos fatores, como a preocupação, como a ansiedade, né, até mesmo como a tristeza, como depressão. Muitas mulheres, foi o que eu disse para vocês, muitas mulheres nessa fase, elas tendem a, né, ficar com esses sintomas de depressão, né, que elas vão, né, adquirindo por conta de, vou ser esquecida pela sociedade, vou ser esquecida, né, pelos meus familiares, e a insônia também é caracterizada. Claro que, né, gente, não são todas que vão sofrer as mesmas características. Tem mulheres que vai entrar no climatério e não vai sofrer nenhum tipo de alteração, às vezes somente ali as ondas de calor, né? Mas tem outras que vão, de fato, sofrer mais um pouquinho, né? Então, olha só, dentre essas que eu já falei, né, nessa fase
de que essa mulher ela entra nesse momento, né, mais tenso de suas vidas, algumas coisas também são, né, vêm acometidas, né, de algumas outras coisas, como, por exemplo, perda de elasticidade da pele, né? Então é um momento que a mulher também ela se olha no espelho, ela não consegue mais enxergar aquele vigor, né, da sua pele, ela não consegue mais, né, perceber, ela já começa a ver aqueles sinais, né, que é super comum, gente. O que é classificada a menopausa, né, o climatério, a diminuição do estrogênio. E qual o estrogênio, assim, qual é a principal função, né, do hormônio, do estrogênio? Das características, né, as características femininas e também, né, pela essa questão da reprodução. Então, essas são as duas principais funções, né? Tanto pela função da reprodução, como por dar as características femininas. E é muito interessante quando a gente começa a estudar toda essa questão de anatomia, de fisiologia, né, o que acontece com o útero, o que acontece com o corpo da mulher. A mulher, ela começa, né, os óvulos dessa mulher, nessa questão mesmo de reprodução, ela já começa a ser desenvolvida intraparto, né? E aí, assim que a gente nasce, assim que a gente vai crescendo, assim que a gente vai entrando na adolescência, todos os nossos óvulos, eles só vão diminuindo, e aí chega lá no climatério, diminui total, né? Então é por isso que essas mulheres, elas aí ficam com esses hormônios um pouquinho mais, né, os outros hormônios um pouquinho mais à flor da pele. Outra coisa que pode acontecer bastante com essas mulheres também é a fraqueza muscular, né? Essas mulheres se sentem mais fracas. Talvez possa ser por conta, né, de alguma medicação. Geralmente, quando a mulher ela não, o certo seria, né, nós já começarmos a trabalhar, já começarmos a nos preparar para a nossa fase, né, da velhice. Infelizmente, nós não fazemos isso, né? Mas se nós fizéssemos todos esses, né, essas alterações, essas questões tanto psicológicas como em referências ao corpo, isso não aconteceria, né? E as mulheres, elas tendem a ficar um pouquinho mais fracas, se sentirem um pouco mais fracas. Pode ser algum efeito de alguma medicação, ou pode ser por conta do condicionamento físico mesmo dessa mulher, né? Algumas mulheres também relatam o ganho de peso, né? Então, assim, por isso que é importante, né, essas mulheres elas estarem sempre ativas, porque o estrogênio foi lá para baixo, então os hormônios foram totalmente modificados. E aí essas mulheres, né, elas podem ficar... Aí vem a questão que eu falei para vocês, da ansiedade, e aí essa mulher começa a comer compulsivamente, e aí ela começa a fazer o quê? Né, adquirir o ganho de peso. Nessa fase, mulheres elas começam, né, a perceber essa questão de aumento de risco, né, de doenças cardiovasculares, né? O estrogênio também ele está ali presente nessa função, né? Então, com essa diminuição, pode ser que alguns estudos, né, referem, outros estudos ainda fica em um questionamento, né? Mas algumas mulheres falam que elas tendem, né, a ter uma tendência maior a ter algum problema cardiovascular, né, alguma alteração ali naquele coração, e é muito comum que as mulheres, né, sempre estejam fazendo os exames de rotina, e não é só nessa questão cardiovascular, né? Nós, mulheres, nós precisamos, a gente precisa ir ao ginecologista, fazer todos os nossos exames pelo menos uma vez, né? Os exames ginecológicos pelo menos uma vez ao ano. É muito importante, né? E isso com os outros exames. Então, olha só o que pode acontecer também, a diminuição da massa óssea, né? Geralmente a osteopenia, né? O que é a osteopenia, gente? É a diminuição da massa magra. É muito comum a gente ver, né, uma mulher lá, né, na sua juventude um pouco mais forte, um pouco, né, com os músculos, né, mais aparentes. E aí, quando essas mulheres elas entram nessa fase, geralmente tentam ficar um pouco mais, né, magrinhas, mais fininhas. Então, é uma das funções. Então, o climatério também pode acarretar, tá? Nessa questão mesmo de diminuição da massa magra. Por isso que a atividade física ela é tão importante. Aí, olha o que eu disse, vem a insegurança, né, determinada pelas alterações físicas. Então, essas mulheres, elas ficam extremamente inseguras para tudo. Tanto referente a comprar uma roupa, né, referente ao corpo, referente até conversar com outras pessoas, como essa questão da relação sexual, né?
e o medo de envelhecer, entre outros, né? Claro, como eu disse, não é de via de regra, mas geralmente esses são um dos principais sintomas mesmo, né? Então é importante, o fisioterapeuta tá ali, né? A fisioterapia vai trabalhar com essa mulher nessa fase, então tem que ter um olhar extremamente diferenciado, né? Para essa fase tão bonita que é o climatério e a menopausa, né? Então, olha só, aí vocês podem estar perguntando assim, professora, mas qual é a função da fisioterapia, né? Porque, por exemplo, eu falei sobre patologias cardiovasculares, né, que vai lá com o médico, falei sobre atividade física, que vai com o educador físico. Então, assim, a fisioterapia, ela tem um papel muito importante, né? Tanto nós, fisioterapeutas, a gente age na questão, em todas, independente da especialidade que a gente vai atuar, né? O fisioterapeuta, ele sempre vai tratar, ele sempre vai trabalhar naquela questão de prevenção, né? Prevenir, quanto na reabilitação das alterações decorrentes, né, dessa fase. E tentando fazer que a gente consiga melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, em todos os aspectos, né? E foi aquilo que eu falei, assim, nós temos uma dificuldade de trabalhar com a prevenção, né? Então, se nós começássemos a conscientizar os nossos pacientes, os nossos alunos, os nossos amigos, os nossos familiares, que a prevenção ela é a melhor forma de evitar patologias futuras, de evitar qualquer tipo de problema futuro, nós não sofreríamos tanto, né? Quando a gente chega nessa fase. Então, a prevenção ela é o primórdio mesmo. Então, a fisioterapia vai trabalhar, né, para que essa mulher ela tenha uma qualidade de vida, né, melhor, tanto no que ela, né, possa apresentar e a gente tentando manter, né, aquele funcional, né, que aquela mulher está apresentando. Geralmente elas falam, estou ficando um pouquinho mais velha, não posso fazer uma caminhada, não posso fazer uma atividade física, não posso mais ter relação sexual. E isso, de fato, a gente tem que mostrar que não. Você tem que manter a sua vida normal, né? Claro, respeitando as limitações de cada paciente, respeitando as limitações de cada mulher. Eu não posso pegar uma mulher que nunca fez atividade física na sua vida, né? Antes de entrar no climatério, e aí eu vou colocar, olha, agora você vai fazer musculação, vai fazer hidroterapia, vai fazer caminhar. Não. Claro que sempre respeitando, né, os limites de cada mulher. Então, olha só, um dos principais exercícios que nós, né, principais técnicas que nós fisioterapeutas, a gente vai trabalhar com essas mulheres, né, são os exercícios de alongamento, né, para a gente tentar ali manter a funcionalidade, né, para a gente evitar que essa paciente ela apresente algum tipo, né, de patologia, de fratura. Então, os exercícios de alongamento global, são importantíssimos, né, tanto de forma passiva como de forma ativa. Então, se é uma mulher, ela chega para a gente, né, na nossa clínica, para a gente estar trabalhando. Se é uma mulher que consegue realizar os alongamentos sozinha, vamos falar para essa mulher, não, você vai fazer bonitinho, a gente ensina. E aí ela vai, né, adquirindo. Se é uma paciente que tem uma dificuldade, nós, como profissionais, a gente vai, né, auxiliar, né? A gente vai ensinar que ela consiga realizar as suas AVDs, as suas atividades sozinha, dar funcionalidade, né? Manter a funcionalidade dessa mulher. O fortalecimento muscular, ele é importantíssimo, né? Tanto com carga, como aeróbico, né? O aeróbico que eu falei é muito, muito importante a gente trabalhar com exercícios aeróbicos, até porque, igual eu falei lá anteriormente, né? Essa questão da diminuição do estrogênio pode proporcionar algumas alterações cardiovasculares. Então, os exercícios aeróbicos, eles são importantíssimos nessa fase, né? Independente de qual seja, né? Independente que for uma caminhada, se for uma esteira, né? Por isso que a gente sempre vai avaliar e ver qual vai ser a principal proposta de tratamento, né, para essa paciente. O treino de equilíbrio, né? O que acontece? Geralmente, né, com o passar da idade, né, as mulheres elas tendem a ficar, né, um pouco mais com essa questão da fraqueza muscular, com essa questão mesmo de alteração, a coluna também fica, as mulheres sentem um pouco de dor na coluna, né? E aí elas tendem a ter um déficit de equilíbrio, né? Então é importante que a gente comece a trabalhar com essa mulher.
Professora, mas como que a gente trabalha o equilíbrio nessa fase? Existem diversos exercícios, né? Que a gente pode estar trabalhando para estar melhorando, né? A caminhada dessa paciente. Para quê? Para evitar que ela caia. É muito comum, gente. Uma das principais causas, né, de quedas aí é tanto relacionada à osteoporose, né? Que é muito comum também, né? Algumas pacientes que já chegam nessa idade, elas tendem a ter, né? Algumas sim, outras não. Essa questão da osteoporose, né? Mas a queda, né? Então, o nosso principal objetivo é trabalhar o equilíbrio para que essas mulheres não caiam, para que elas não fraturem, né? Uma das principais fraturas que acontece nessa fase é a fratura de quadril, né? Então, assim, às vezes, por mais simples que seja o movimento, essa mulher ela vai levantar e ela vai rodar para pegar algum objeto, ela vai cair. Então, a gente tem que trabalhar o equilíbrio dessa mulher. Ah, mas ela ainda não está apresentando nenhum déficit, ela não está apresentando. Vamos trabalhar, focar em outras coisas, mas nunca esquecendo de pelo menos um exercício, pelo menos uma técnica para a gente manter, né? Porque agora o paciente pode estar 100%, mas a gente não sabe como é que esse paciente vai estar daqui uns dias, daqui uns meses, né? Daqui uns anos. Então é importantíssimo que a gente trabalhe exercícios de equilíbrio com esses pacientes, tá? E treinamento da musculatura do assoalho pélvico, né? Que lá vem a gente de novo com a nossa musculatura de assoalho pélvico, né? Como eu falei, essa é uma área que as mulheres ficam muito receosas, né? Então, elas ficam com medo, tem toda a questão, né? Por elas estar um pouco mais, né? Um pouco mais velhas, e aí tudo pode influenciar. Então, olha só, o que pode acontecer muito? A mulher, ela se olha no espelho, ela se sente um pouco mais feia, e aí ela vai diminuir, assim, todo o emocional vai ficar abalado. Então, geralmente, né, dentro da fisioterapia pélvica, a gente trabalha muito com essas pacientes que estão no climatério e na menopausa por conta da relação sexual, né? Quase todas referem que a relação sexual aí ela diminui, né? Toda essa questão de libido, de melhora, diminui muito. E o que a gente tem que explicar para essa mulher? A gente vê vários mitos na internet, né? Que fala que a mulher, quando ela chega com 50 anos, ela não pode mais ter relação sexual porque ela não tem mais lubrificação, porque ela não tem mais condicionamento físico, porque ela não, porque a vagina dela fica um pouco mais alargada. Gente, tudo isso é mito, tá? A gente tem que explicar para essa mulher, né? Ainda bem que hoje nós vemos que com toda essa, né, esse empoderamento, essa questão mesmo, né, de informação, as mulheres elas estão ficando um pouco mais, elas estão pesquisando mais, estão ficando mais forte e cheia de informações, né? Então, nessa fase, nem todas, mas assim, por exemplo, é normal a gente pegar nessa fase mulheres que não estão nem aí, então é um momento que elas já passaram por tudo, né? Já vivenciaram. Então, essa fase da vida da mulher referente à sexualidade é o momento assim que essa mulher ela pega e ela fala, não, já vivi muitas coisas. Então, aquilo que ela tinha vergonha de realizar antes, agora ela está conseguindo realizar de forma perfeita referente à relação sexual, coisas que ela tinha medo, coisas que ela, né, que ela ficava ali mais insegura. Essa fase ela já passou, então elas são mulheres que ficam extremamente mais seguras, mais cheias de si, né, com a autoestima um pouco mais elevada. E a gente tem que falar que é normal, que é comum, vai ter dificuldade, né, referente à relação sexual, mas a gente consegue tratar, a gente consegue trabalhar, né, e o emocional nessa fase, ele influencia muito, né, por exemplo, até referente aos maridos, né, que as mulheres, né, estão casadas há muito tempo, tem toda a questão do relacionamento, e aí o marido tem ali, né, uma dificuldade na ereção, não consegue ter mais relação sexual, e aí isso abala muito essa mulher, que se sente um pouco mais, né, fica mais insegura, vai ficando mais triste, e ocasionalmente, né, vai afetar a vida sexual e a vida íntima dessa mulher. E aí é importante que a gente saiba que nada pode atrapalhar a nossa vida sexual. Nós não podemos depender de nada nem de ninguém. Nós temos que ser felizes sozinhas. Se a gente consegue ser, né, ter uma vida sexual feliz sozinha, se a gente consegue ter uma autoestima legal sozinha, se a gente consegue, né, fazer tudo que a gente quer, nós podemos fazer tudo que a gente quer, né? Se a gente tem esse pensamento, nada vai nos afetar.
E quando a gente começa a trazer essas informações ruins para a gente, o nosso corpo sente, né? E aí a gente começa a adquirir diversas patologias. Então, além do fortalecimento de musculatura de assoalho pélvico, que vai ser importantíssimo para essa mulher, né? Porque geralmente essas mulheres elas começam a sentir secura vaginal, né? Muito comum, tá? Por quê? Porque o estrogênio diminuiu, então a vagina dessa mulher vai ficar um pouco mais ressecada. E aí, tipo, uma das dicas que a gente fala, né? Que a gente pode estar trabalhando, além de fortalecer. Quando a gente fortalece os músculos de assoalho pélvico, a gente já está proporcionando uma melhora de libido e de lubrificação. Então, uma das dicas que a gente dá é, olha, vamos tentar passar, pega o óleo de coco, aquele óleo de coco extra virgem, vamos passar nesse canal vaginal, né? Lá dentro, a gente passa toda a região mesmo da vulva, região externa, e lá dentro você pega, pode ser, gente, pode ser tanto com o dedo, ou com aqueles aplicadores mesmo de pomadas vaginais. Coloca lá, né? E aí, o que vai acontecer com esse óleo de coco, né? Além dele hidratar, antifúngico, antibactericida, ele é importantíssimo, né? Ele vai trabalhar também essa questão, você pode estar utilizando também, né? A gente pode orientar os pacientes a estar tendo a relação sexual, ao invés desses lubrificantes que vendem aí em sex shops normais, tá? Outra coisa que acontece muito é referente ao desconforto, né, que essas mulheres têm durante a relação sexual. Pode ser por conta de uma, né, de uma cirurgia. Geralmente as mulheres que chegam nessa idade, elas, né, já foram mulheres que foram submetidas à perineoplastia ou à esterectomia, que é a esterectomia retirada, né, do útero, ou algum outro tipo de cirurgia ali. Então, elas tendem a ter um desconforto, ou até mesmo por conta dos partos que essa mulher já sofreu, que essa mulher já teve, a episiotomia. Então, tudo isso sobrecarrega os músculos de assoalho pélvico. Tudo isso sobrecarrega, né, essa vagina que vai ocasionar uma vida sexual, né, diminuída, uma vida sexual menos ativa. Então, essa dor, a gente trabalha na fisioterapia. Existem técnicas específicas, né, para a gente trabalhar, para a gente relaxar todo esse canal vaginal, para a gente alongar, né, essa musculatura, né? Então, todos esses desconfortos a gente consegue tratar. Então, por que essa mulher, ela vai ficar vivendo assim, eu tenho desconforto, eu sinto dor durante a relação sexual, mas é comum, é normal porque eu já tô velha, porque eu já tô na menopausa? Não, não é normal. O sexo, ele tem que ser prazeroso, tanto para a mulher como para o homem. Não é só o homem, não, para os dois. Se tá tendo algum desconforto, a gente tem que trabalhar essa região, tá? E daí a gente trabalha na fisioterapia pélvica também na questão, né, da incontinência urinária, que geralmente algumas mulheres, né, ficam mais velhas e não prepararam, não fortaleceram essa musculatura anteriormente, ficam com incontinência urinária. E daí a gente vai tratar, reabilitar como exercícios, técnicas, fortalecimento, exercícios de Kegel, né? Exercícios específicos para fortalecimento da região da musculatura perineal. Então, são técnicas específicas. Somente quem reabilita assoalho pélvico é fisioterapeuta pélvico e ninguém mais, tá? E aí a gente trabalha também, né? A gente prepara, né? Ajuda essa mulher em toda essa questão da recuperação da função sexual, né? Empodera, ensina, mostra técnicas, faz todo esse tratamento para que ela consiga, né? Quando essa mulher ela tá feliz emocionalmente, está feliz referente ao corpo, isso vai, né, melhorar tudo, até em alguns sintomas que foram os sintomas que eu falei para vocês anteriormente. Quanto mais tensa, quanto mais triste, mais sintomas essa mulher vai ser acometida, tá? Outra coisa que a gente trabalha é a melhora da conscientização corporal e postural, né? Então, geralmente, quando a mulher ela começa a sentir dor, quando ela começa a ficar assim um pouco mais se sentindo inferior, quando ela começa a ficar um pouco mais triste, ela tende a adotar uma postura antálgica, que é essa postura, né? Ela fica um pouco mais, como se ela estivesse escondendo alguma coisa, e a gente trabalha a postura dessa paciente, né? A gente alonga, a gente ensina para essa paciente, dar uma conscientização corporal. Tem mulheres que não têm conscientização, tem mulheres que eu falo assim, contrai a musculatura, contrai o ânus e a vagina, e essas mulheres não conseguem, né,
E assim, isso não é só. Tem mulheres que eu falo, coça o nariz e coça o olho, elas não conseguem. Então, essa conscientização corporal, essa conscientização, essa melhora da postura da mulher vão trazer muitos benefícios para essa fase, né, da vida dessa mulher, né, que ela já está ali sofrendo tantas alterações hormonais, psicológicas. Então, a gente melhorando essa postura, a gente já consegue, né, dar um autoestima melhor para essa mulher. E uma coisa que é muito importante, né? O incentivo à realização da atividade física. Vários artigos e vários estudos científicos falam que, por exemplo, se a gente pegar 2 grupos de mulheres, né? Um grupo de mulheres que estão na menopausa, de mulheres que fazem atividade física e de mulheres que não fazem atividade física, né? Essas mulheres da mesma idade, as mulheres que realizam atividade física, elas são 20 anos. Quando elas realizam atividade física, é como se elas estivessem rejuvenescendo 20 anos das suas vidas, né? Toda essa questão fisiológica, essa questão psicológica. Então, é muito importante. Então, a gente incentivar que tem que realizar, por mais chato, por mais difícil que seja, né? Nem que seja 3 vezes por semana, nem que seja um exercício um pouco mais simples, um pouco mais elaborado, né? E como que a gente vai falar isso para a paciente? Olha só, é muito importante que a gente faça uma anamnese, uma avaliação física, né? Para que essa mulher e mostre que existem vários exercícios. Essa mulher pode estar realizando vários exercícios. Professora, eu não gosto de correr, mas, poxa, às vezes ela gosta de nadar, ela pode fazer uma hidroterapia. Professora, ela morre de medo de água. Pode fazer um pilates, ela pode fazer um yoga, ela pode estar ali, tem que fazer fortalecimento, infelizmente, assim, a gente tem que trabalhar com a musculação, né? Mas ela pode estar musculação 2 vezes por semana e adquirindo outras práticas, né? Adquirindo outras técnicas, né? Pode estar caminhando, pode estar fazendo zumba. Tem mulheres, né, que quando elas entram no climatério, geralmente elas aprendem, elas adquirem uma paixão muito grande, elas descobrem, né, uma paixão muito grande pela dança. Então, quando ela está dançando, quando ela está ali movimentando, os hormônios ali estão todos aflorados, né? Então, essa mulher vai proporcionar para essa mulher um bem-estar, né, uma melhora, tanto de condicionamento físico, como essa questão de condicionamento cardiorrespiratório, melhora emocional, né? E assim, é importante ressaltar que, por exemplo, os exercícios, eles devem ser feitos com profissionais especializados, né? Foi aquilo que eu falei para vocês. Musculatura de assoalho pélvico, fisioterapeuta pélvico, né? Pilates, cada função, cada técnica que essa paciente ela for, né, adquirindo aí, tem que ser técnicas com profissionais especializados. Sempre tem que ser feita uma avaliação. Por quê? Se essa paciente ela possui ali, por exemplo, uma artrose, né, na região da coluna, eu não posso pedir para essa paciente ficar ali fazendo vários exercícios de extensão lombar, né? A gente tem que fazer uma avaliação, por isso que a paciente tem que ser, né? Tem que estar ali com um profissional especializado para a gente saber as limitações, sempre respeitando as limitações que cada mulher apresenta, tá? Então, o climatério, ele é inevitável, né? Ele é inevitável, assim, como eu falei, todas as mulheres, elas vão passar por essa fase. O importante é que a gente saiba que não tem o que fazer, a gente tem que, né, passar por essa fase num momento de alegria, deixando de ter esse medo, de ter essa ansiedade. Ah, mas meu Deus, eu vou ficar ali extremamente, né, em desuso, né? Geralmente elas falam isso, em desuso. Não, né? Então, assim, claro, né, que quando essa mulher ela entra no climatério, todo o seu corpo ele sofre. Então, ela tem diminuição da massa muscular, diminuição da força muscular, a flexibilidade dessa mulher também é diminuída. Por isso que os alongamentos, né, diários, eles são importantíssimos. Algumas mulheres também começam, né, a ter essa diminuição de velocidade dos movimentos, né? Então é importante que a gente trabalhe com os exercícios, né, dentro da fisioterapia ou da academia, enfim. Que a gente comece a trabalhar exercícios, né, para melhorar o pensamento rápido dessa mulher, né? A massa óssea diminui, as articulações, elas começam a sentir muita dor nas articulações. Então, todas essas patologias, a maioria desses sintomas, eles são resolvidos
com atividade física, com o preparo físico, né? Com toda essa questão mesmo de melhora muscular, com toda essa questão mesmo de reabilitação, de exercícios, de técnicas específicas, né? Para que a gente... E a musculação, assim, porque eu falei assim, que tem que fazer a musculação, porque já é uma tendência, né? Nós já temos tendência em diminuir massa magra, né? E o que a gente quer evitar nessa fase? Essa companhia, né? Que é aquela questão que eu falei. A gente vai diminuindo nossa massa magra, vai ficando, né, aquela mais fininha. Então, por isso que fazer a academia, fazer fortalecimento é muito importante, né? Para a vida dessa mulher. E ensinar para essa mulher que a vida sexual dela não vai acabar. A vida sexual dela não, só está começando. Então, ela não pode ficar ali naquela fase, né? E, assim, existem vários tutoriais mesmo na internet, vários cursos super interessantes para as mulheres, né? Porque muitas pessoas falam assim, ai, gente, mas mulher idosa não faz sexo. Claro que faz, né? Faz sexo sim, tem realização, tem lubrificação, tem ereção, né? Então, elas não podem ter essa questão, né? Os maridos, né? Tem toda essa questão de elas não podem ficar com aquele fechamento dentro delas, né? E aí a gente vai ensinando para essa mulher que, por exemplo, eu sinto dor na relação sexual numa determinada postura, numa determinada posição. E aí a gente vai, né, sempre aconselhando. Foi aquilo que eu falei. Quando nós, né, nos especializamos em fisioterapia pélvica, a gente entra na vida dessas mulheres, a gente entra no íntimo dessas mulheres, né? Então, elas começam a relatar várias coisas, elas começam a relatar tudo. Então, por isso que a gente tem que saber, tem que ter embasamento científico, tem que ter estudo, tem que ter várias, buscar informações, porque cada uma tem a sua diferença, cada uma vai relatar uma coisa diferente. Então, olha só. E aí, vocês podem estar me perguntando assim, tá, professora, mas como que, igual eu falei, só resumindo, a menopausa, né, a diminuição do estrogênio, que vai causar todas essas, né, esses sintomas que eu falei. Mas o que pode acontecer quando essa mulher, ela não tem útero, né? Ela retirar o útero dessa mulher, seja por uma esterectomia, algum tipo, né? Alguma coisa que aconteceu ali com essa mulher, na sua fase que antecede o climatério, essa mulher teve que retirar, né, o útero. Como que o médico ele vai começar como é que a mulher ela vai perceber que ela está entrando na menopausa, né? Geralmente, uma das coisas que elas sempre relatam é a dor na região mamária, né? Elas sentem, não tem quando a gente está perto de menstruar, que o peito incha um pouquinho, que a gente sente um pouquinho mais daquela dor. Então, um dos sintomas que os médicos costumam perguntar, né, quando a mulher ela não tem útero, e aí, como é que tá essa mama? Essa mama tá inchando? Você tá sentindo dor nessa mama, né? Então, é uma das características também que pode ajudar, né, a gente fechar um diagnóstico, né, quando essas mulheres elas começam a apresentar esses sintomas, né? Fora a sudorese, fora outro tipo de sintoma, tá? Então, a gente vai trabalhar, é importante, a gente tem que fortalecer essa musculatura de assoalho pélvico, né? Porque além da gente estar evitando, né? Porque, gente, com o decorrer, né, da vida, né? Partos, sobrepeso, exercícios de impacto, toda essa musculatura de assoalho pélvico, ela tende a ficar extremamente sobrecarregada. Então, quando a gente começa a trabalhar, geralmente a gente pega muito, né? Idosas, não só mulheres que já estão nessa fase, mulheres um pouco mais velhas, né? Que possuem incontinência urinária, né? E olha como é que a incontinência urinária não afeta só a questão de, né? Afeta tudo, tanto do emocional, como do questão de... As mulheres que têm incontinência urinária, elas ficam um pouco mais retraídas, né? Então, elas param até de realizar. Tem mulher que relata que não quer mais nem trabalhar, ela não quer mais nem ter nenhum tipo de atividade de lazer, porque ela tá perdendo urina, né? E a gente sempre tem que conscientizar. Não é normal, nunca é normal, em nenhum momento é normal perder urina. Não se pode perder. Se tá perdendo urina, tem que fazer uma avaliação, porque tá acontecendo alguma coisa ali, tá? Não é. Então, assim,
a gente vai trabalhar com essa mulher, né, essa questão da incontinência urinária, que vai proporcionar uma melhora, né, não só, a gente vai melhorar essa questão, né, da questão da urina, mas a gente vai melhorar a vida dessa paciente num todo, né? Então, geralmente, essas pacientes chegam pra gente extremamente tristes, extremamente até depressivas, com a autoestima lá embaixo. E aí a gente começa a fazer exercícios, a gente começa a mostrar para essas pacientes que agora é um momento tão mágico como os outros momentos que elas já vivenciaram, né? E aí a gente começa a falar, não, você vai conseguir, você pode, nada vai te impedir. Essas mulheres conseguem ter uma vida tranquila, uma vida natural, uma vida normal, que se assemelha-se, né, com a vida que elas tinham quando ela menstruava, quando ela podia engravidar, tudo isso, tá? Então, a gente não pode ficar, né, presa aos tabus, né, às coisas que existem na internet, aos mitos que existem na internet, né? E conscientizar que quando nós reabilitamos a musculatura de assoalho pélvico, né, que é, assim, talvez seja um dos mais, né, importantes, a gente vai melhorar a questão da constipação. Quando uma mulher, ela tá ali, né, a fisioterapia pélvica também trata isso. Quando a mulher, ela tá constipada, né, tem várias pessoas que falam assim, ela tá enfesada. Realmente, né, as mulheres que são constipadas, elas tendem a ficar, né, mais nervosas, mais aflitas, né, mais tensas, né? E aí a gente começa a ensinar os posicionamentos evacuatórios para melhora, né, de qualidade de vida dessa mulher. E assim, essa mulher, ela agradece muito, né? E fora que aí a gente pode trabalhar, né, com toda essa questão postural, com essa questão de equilíbrio. Então a fisioterapia, ela engloba toda a vida da mulher, né? E a fisioterapia pélvica não seria diferente, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, né, absorvido as informações, tá? Qualquer dúvida, a gente está aí. Tem uma pergunta? Eu vou estar lendo aqui as perguntas, né, de vocês. Como vou treinar o equilíbrio? Exercícios sensomotores comuns mesmo? Então, a gente pode estar fazendo vários testes. É importante, a aluna perguntou, né? Como que eu vou treinar o equilíbrio dessas pacientes, né? Nós temos, né? Primeiro tem que fazer uma avaliação, né? Então, a gente vai trabalhar... fazer um teste que a gente faz muito, que é o teste de Romberg, para a gente ver como é que está, né, o equilíbrio dessa paciente. Então, exercícios de senta e levanta, né, usando a criatividade, né? Nós, fisioterapeutas, a gente tem que, de fato, utilizar a nossa criatividade, né? Então, exercícios com treino de obstáculos. Por isso que sempre procurar exercícios, né, de coordenação motora, sempre associados com o equilíbrio, tá? E assim, existem diversos estudos, diversos artigos que, quando a gente começa a trabalhar essa questão do equilíbrio, né, a gente consegue aí melhorar a vida, toda a coordenação motora, né, dessas mulheres, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Acessem o site, tá? Da FMU, tá? www.posfmu.com.br, tá? Eles estão com duas pós, né? Pós-graduações semipresenciais em fisioterapia, que é a fisioterapia em saúde da mulher e a fisioterapia em urgência e emergência, tá? Então entrem lá no site, vejam os outros cursos e qualquer dúvida, nos encontraremos numa próxima ocasião, tá bom? Beijos e até mais.